Você, como um dos escolhidos de Deus, está protegendo sua missão espiritual, ou permitindo que pequenos desvios comprometam o propósito que o Senhor confiou a você. Ser escolhido por Deus é um privilégio extraordinário, mas também uma grande responsabilidade. Já parou para pensar em como os desafios do mundo podem sutilmente enfraquecer a sua conexão com o chamado divino? Você sente que pressões externas, busca por aceitação ou até mesmo a falta de cuidado espiritual estão tirando você do centro da vontade de Deus? Neste vídeo, vamos revelar os maiores perigos que os escolhidos de Deus enfrentam em sua caminhada. Exploraremos 6 pecados que podem estar te enfraquecendo na busca de cumprir seu chamado, feito por Deus. Se você deseja entender como alinhar sua vida com os planos de Deus e proteger a essência divina que carrega, fique até o final. Assim você descobrirá a importância de evitar cada um dos pecados que vamos falar aqui e aprenderá a como vencer as armadilhas que ameaçam os escolhidos do Senhor. Antes, te convido a se inscrever no canal, O Chamado. Aqui falamos das maravilhas e dos desafios que é ser um escolhido por Deus e ter um chamado para cumprir. A jornada nem sempre será fácil. Eu sei, mas com certeza ela te aproximará cada vez mais de Deus. Vamos então mergulhar profundamente nessa rica reflexão? O primeiro pecado que os escolhidos de Deus têm a tendência em cometer é colocar desejos pessoais ou ambições acima do propósito maior de servir aos outros. E por quê? Você pode se perguntar, afinal Deus não me escolheu? Sim, Deus te escolheu. E muitas vezes as batalhas que os escolhidos enfrentam é tão intensa que por vezes os escolhidos esquecem sua verdadeira missão e acabam sendo enganados pelo inimigo e colocando suas vontades em primeiro lugar. Um escolhido de Deus jamais pode esquecer que está numa batalha e sem suas armas, ele enfraquece como qualquer outra criatura de Deus. E por que isso é uma grande tentação? Porque quando alguém é escolhido, ele se destacará entre os demais. O próprio Deus vai fazer isso, seja pela dor, seja pela glória. E é óbvio que o inimigo vai aproveitar da sua mente nessa hora. Quando Deus começar a levantar seu escolhido, forças ocultas do mal, vai plantar em seu caminho um sentimento capaz de abortar a missão de Deus em sua vida. Esse sentimento é orgulho. Então, se você sente que Deus quer te usar, é porque Ele te escolheu para alguma missão. Fique atento e vigie principalmente sua mente e seu coração, pois é dele que brota os sentimentos. A honra de carregar esse título vem acompanhada de uma responsabilidade divina. Servir ao próximo e cumprir um propósito maior que vai além de nossas vontades humanas. Mas será que estamos honrando esse chamado ou deixando nossos desejos pessoais e ambições tomarem o lugar da missão que nos foi dada? Na Bíblia, temos o exemplo claro de Jonas. Deus o escolheu para pregar aos habitantes de Nínive, mas em vez de obedecer, ele fugiu colocando sua vontade acima do plano de Deus. Jonas queria se afastar daquela missão porque não concordava com ela. E você? Será que já fugiu da sua missão por acreditar que seus planos eram melhores que os de Deus? Outro exemplo marcante é o de Saul, o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus. Ele começou sua jornada com humildade, mas ao longo do caminho, permitiu que suas ambições e inseguranças nublassem sua visão. Ele desobedeceu a Deus para seguir o que parecia mais vantajoso aos seus olhos. E o que aconteceu? Ele perdeu o favor divino. Será que, como Saul, às vezes colocamos nossas prioridades acima daquilo que Deus nos pede? Ser um escolhido de Deus não significa que seremos isentos de tentações. O próprio Jesus foi tentado no deserto quando Satanás lhe ofereceu todos os reinos do mundo em troca de adoração. Mas ao contrário de Jonas ou Saul, Jesus permaneceu firme, nos mostrando que o verdadeiro propósito é servir, mesmo que isso exija sacrifício. Quantas vezes nossas escolhas refletem mais os desejos do nosso coração do que o propósito divino? O trabalho que você escolheu, a maneira como gasta seu tempo, a forma como usa seus recursos, será que tudo isso está alinhado com a missão que Deus te confiou ou apenas com seus interesses pessoais? Se você já se sentiu tentado a deixar sua missão de lado para perseguir algo que parecia mais urgente ou mais lucrativo, saiba que não está sozinho. Deus conhece suas fraquezas, mas Ele também espera que você se volte para Ele
e confie no plano que ele traçou. E aqui está o alerta. O perigo de esquecer a missão é grande, mas as consequências são ainda maiores. Afinal, o que acontece quando um escolhido de Deus troca o eterno pelo passageiro? Mas cuidado, o próximo pecado pode ser ainda mais sutil. Prepare-se para abrir os olhos. Sem se dar conta, devido aos desafios que essa missão representa, podemos deixarmos-nos levar pela negatividade. Mas como? Se você é um escolhido, prepare-se. Repare em sua vida, como você age com as provações que Deus permite em sua vida. Você já percebeu como é fácil cair na armadilha da negatividade? Como escolhido de Deus, a caminhada de fé vem repleta de desafios, e é nesses momentos que o inimigo tenta plantar sementes de rancor, desânimo e raiva em nosso coração. Mas a pergunta é: quem você está permitindo que controle seus pensamentos e emoções? Lembre-se de Elias, o grande profeta que, após uma vitória espetacular contra os profetas de Baal, foi tomado pelo desânimo ao ser ameaçado por Jezabel. Ele fugiu para o deserto e chegou a pedir a Deus que tirasse sua vida. Elias, um escolhido de Deus, se viu dominado pela negatividade a ponto de esquecer o poder e o cuidado divino que o haviam sustentado até ali. Será que, como Elias, você já se sentiu tão sobrecarregado que deixou o desânimo abafar a voz de Deus? Às vezes nós sabemos que o que passamos é uma permissão de Deus, mas ainda assim caímos na tentação de pensar negativo. Achar que Deus nos esqueceu e, como escolhido de Deus, você não está imune a este pecado. Pelo contrário, você um alvo certeiro dele. Outro exemplo é Caim, que permitiu que a raiva e a inveja crescessem em seu coração. Ele era um escolhido de Deus para oferecer sacrifícios, mas sua oferta não foi aceita porque seu coração estava longe de Deus. Em vez de buscar corrigir sua atitude, Caim deixou a negatividade dominar. E o resultado foi trágico. Você já pensou como o rancor pode crescer dentro de nós e nos afastar de tudo o que Deus nos chamou para ser? Jesus também nos alertou sobre o perigo de alimentar ressentimentos. Ele nos ensinou a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Mas será que estamos realmente dispostos a liberar o perdão? Ou estamos deixando a mágoa corroer nossa conexão divina? Como escolhidos de Deus, somos chamados para vencer esses pensamentos e emoções negativas, mas a verdade é que muitas vezes permitimos que eles nos paralisem. A luta contra a negatividade é real, e a cada desafio que enfrentamos, a tentação de nos entregar ao desânimo se torna ainda mais forte. Agora, olhe para dentro de si. O que está dominando seu coração hoje? Você está alimentando a fé ou deixando que o rancor, a raiva e a dúvida tomem conta? Responda para mim nos comentários. O próximo pecado é o mais grave para um escolhido de Deus. Este não pode cometer de forma alguma, deixar de lado seu relacionamento com Deus. Um escolhido do Senhor dificilmente vai cair nesse pecado, mas ele não está imune. Lembre-se, o inimigo vai tentar e tentar, mas cabe a você saber o Deus que você serve. Você já sentiu como se estivesse tão ocupado com as demandas do dia a dia que não sobrou tempo para buscar a Deus? Eu sei que eu já me senti assim. Como escolhido de Deus, isso pode ser um dos maiores perigos que enfrentamos. Deixar de lado práticas espirituais essenciais, como a oração, a meditação na palavra e a reflexão sobre nossa caminhada. E o que acontece quando negligenciamos nosso relacionamento com Deus? Abrimos brechas para que o inimigo nos desvie, tirando nossos olhos do propósito e nos afastando da coroa que ele reservou para nós. Lembre-se de Marta e Maria, duas irmãs que receberam Jesus em sua casa. Marta, tão ocupada com as tarefas de servir, acabou se irritando ao ver Maria aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras. Jesus então a corrigiu dizendo: Maria escolheu a melhor parte. Lucas 10:42. Quantas vezes, como Marta, nos deixamos consumir pelas preocupações da vida, negligenciando o que realmente importa? Outro exemplo poderoso está na vida de Sansão, um escolhido de Deus, desde o nascimento. Ele foi chamado para ser um juiz de Israel, mas ao longo do tempo, Sansão negligenciou seu compromisso com Deus. Ele brincou com os limites espirituais, ignorou os conselhos divinos
e acabou vulnerável diante de seus inimigos. E você? Será que, como Sansão, está deixando de lado as disciplinas espirituais que sustentam sua força e propósito? Jesus nos mostrou o contrário. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele nunca negligenciou o autocuidado espiritual. Frequentemente, Jesus se retirava para orar, buscando comunhão com o Pai antes de tomar decisões importantes ou enfrentar desafios. Se o próprio Jesus viu a necessidade de nutrir seu espírito, o que isso diz sobre nós? Como escolhidos de Deus, a negligência espiritual é um erro fatal, pois o inimigo aproveita cada espaço que deixamos vazio. A falta de oração enfraquece nossa fé, a ausência da palavra nos faz perder o foco e a falta de reflexão nos distancia do propósito. E assim, lentamente, corremos o risco de nos desconectar de Deus, perdendo a coroa que Ele colocou sobre nossas vidas. Agora pergunte a si mesmo, como anda a sua vida espiritual? Você está cuidando do que realmente importa ou deixando as distrações tomarem conta? Antes de continuar, quero te pedir, deixe seu nome nos comentários para que eu possa enviar uma saudação em seu nome. O quarto pecado que os escolhidos são mais tentados e não devem cometer é deixar-se levar pela opinião dos outros. O desejo de validação externa é um veneno. As pessoas andam cada vez mais maldosas, cada vez mais. Elas buscam denegrir e quando veem que alguém se destaca, quando ela consegue enxergar a luz de Deus em você, elas vão te atacar. Buscar reconhecimento e aceitação de outros em vez de confiar no próprio valor que Deus nos deu é um passo para a morte eterna. Muitas vezes, quando Deus nos confia algo, Ele vai nos capacitar para tal. Mas o grande problema é que, como humanos e marcados pelo pecado, tendemos a duvidar do propósito de Deus e até queremos cumprir, mas, ao invés de cumprir o chamado confiando em Deus, ficamos preocupados com o que os outros vão pensar de nós. Damos demasiada importância à opinião dos outros e, por vezes, esquecemos que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Por que tantos escolhidos de Deus caem no erro de buscar validação nas pessoas, ao invés de confiar plenamente em Deus? É impressionante como essa necessidade de reconhecimento pode se tornar uma armadilha sutil e destrutiva, desviando os escolhidos do verdadeiro propósito que o Senhor colocou em suas vidas. A Bíblia nos dá exemplos claros de como esse desejo por aceitação externa pode levar até mesmo os mais fiéis a tropeçar. Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido por Deus para liderar o povo. No entanto, seu coração rapidamente se inclinou para agradar as pessoas, ao invés de obedecer à voz divina. Em 1 Samuel 15, vemos que ele poupou o rei Amaleque e o melhor dos rebanhos, desobedecendo a ordem de Deus porque queria agradar ao povo. Essa busca por aprovação custou a Saul o seu reinado, mostrando como a validação humana pode ser um caminho perigoso para o escolhido de Deus. E você? Quantas vezes se pega adaptando seus valores, suas palavras, ou até mesmo suas ações para ser aceito pelos outros? Quantas vezes o medo de desagradar alguém te afastou daquilo que Deus havia claramente colocado em seu coração? A necessidade de validação é uma forma de idolatria emocional, onde o sim dos homens parece mais importante do que o bem feito de Deus. Outro exemplo bíblico poderoso é o de Pedro. Quando Jesus foi preso, Pedro, um dos mais próximos discípulos, negou conhecê-lo por medo de rejeição. Apesar de ser um escolhido de Deus, o apóstolo sucumbiu à pressão das pessoas ao redor. Isso nos mostra que até os escolhidos podem fraquejar se não mantiverem os olhos fixos no Senhor. O desejo de validação não apenas rouba a nossa identidade em Cristo, mas nos torna prisioneiros das expectativas alheias. O escolhido de Deus não foi chamado para agradar multidões, mas para cumprir a vontade do Pai, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza. Como Paulo declarou em Gálatas 1:10, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ainda assim, essa luta é real. A sociedade atual promove incessantemente a ideia de que nosso valor está no que os outros pensam de nós. Likes, comentários e elogios se tornaram a métrica do sucesso. Mas o escolhido de Deus não deve se perder nessa lógica. Seu valor não está no número de aplausos recebidos, mas no fato de ter sido chamado pelo Criador para uma obra específica e eterna. Então pergunte-se, quem estou tentando agradar?
Minha vida reflete o desejo de ser aprovado por Deus ou por pessoas. Esse pecado, de buscar validação externa, nos afasta da essência de sermos escolhidos de Deus, depender unicamente de sua graça e aprovação. Mas este é apenas o início da jornada. Há outros desvios que ameaçam nos tirar do propósito divino. O quinto pecado que você, como escolhido de Deus, deve evitar a todo custo é o pecado de ignorar a importância da comunidade quando o inimigo notar que você é um escolhido de Deus. Ele vai plantar sementes de orgulho e autossuficiência em sua mente. Como? Você, se não estiver muito bem posicionado na palavra de Deus e centrado no Salvador, vai cair na tentação de achar que pode chegar a Deus sozinha. Um escolhido de Deus é exemplo para as pessoas, e se ele se isola, como vai conseguir mudar vidas? Lembre, se a missão de Deus em você é para servir outras pessoas, você já deve ter ouvido alguém dizer: "Eu não preciso de uma igreja para ter Deus no meu coração." Embora pareça um pensamento comum, é também uma armadilha perigosa para os escolhidos de Deus. O isolamento espiritual pode enfraquecer sua fé, abrir portas para a dúvida e afastá-lo do propósito que Deus traçou para a sua vida. Fomos criados para viver em comunidade, e ignorar isso é um passo em direção à vulnerabilidade. Na Bíblia, vemos o exemplo de Tomé, que, ao se isolar dos outros discípulos, perdeu a primeira aparição de Jesus ressuscitado. Ele só acreditou no milagre quando estava novamente em comunhão com seus irmãos na fé. João 20, 24, 29. Isso nos mostra que, ao nos afastarmos da comunidade, podemos perder experiências transformadoras que Deus quer nos revelar por meio de outros cristãos. Você já pensou quantas bênçãos pode estar deixando passar ao escolher o isolamento? Outro exemplo é o apóstolo Pedro. Quando ele negou Jesus, estava sozinho, separado dos outros discípulos. Sem a força de sua comunidade, Pedro cedeu à pressão e cometeu um erro que o deixou em profunda tristeza. Agora pergunte a si mesmo: será que o isolamento também não está enfraquecendo sua resistência espiritual? Jesus nos ensinou sobre a importância da unidade. Ele disse: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei." Mateus 18, 20. A presença de Deus se manifesta de forma poderosa quando estamos em comunhão com outros cristãos. Como escolhidos de Deus, não fomos chamados para caminhar sozinhos, mas para sermos parte de um corpo, ajudando e sendo ajudados na jornada espiritual. Quando nos afastamos da comunidade, deixamos de receber conselhos, orações e encorajamento. Abrimos brechas para o inimigo plantar a dúvida, o desânimo e a sensação de que somos autossuficientes. No entanto, até os mais fortes precisam de apoio. Mesmo Moisés precisou de Arão e Hur para segurar seus braços na batalha contra os amalequitas. Êxodo 17, 12. E você, quem tem segurado seus braços nos momentos de fraqueza? Seja honesto, você tem valorizado sua comunidade de fé ou tem se deixado levar pela ideia de que pode caminhar sozinho? O isolamento é um terreno fértil para o inimigo, e a desconexão com outros cristãos pode ser o começo de uma queda espiritual. O último pecado, e tão grave quanto aos demais, é o pecado mais comum que os escolhidos de Deus podem cometer e que pode te afastar do propósito divino em sua vida. É ignorar o chamado interior, negligenciar a voz interna, aquele chamado sutil que guia o propósito espiritual. Você já ouviu a voz de Deus no seu coração e hesitou em respondê-la? Às vezes Deus tem planos muito grandes para nós, mas nós, em nossa insignificância, não compreendemos os planos dele e nos achamos incapazes de cumprir qualquer coisa que seja que ele coloca em nosso coração. Me diga uma coisa: já pensou em falar de Deus para alguém ou até mesmo ajudar alguém com palavras, mas se calou com medo de não ser compreendido, com medo da reação da outra pessoa? Essa é a realidade de muitos escolhidos de Deus: ignorar o chamado interior. Às vezes por medo, às vezes por ignorância, às vezes por querer mesmo. Ignorar o chamado de Deus não é apenas um erro comum, mas um desvio perigoso que pode silenciar o propósito para o qual fomos criados. Esse é o primeiro pecado que precisamos compreender e combater, pois ele age de forma sutil, desviando o escolhido de Deus de sua missão divina.
Na história bíblica, vemos Jonas como um exemplo de quem ignorou o chamado. Deus o enviou a Nínive, mas, em vez de obedecer, ele fugiu. A consequência? Tempestades o cercaram e vidas foram colocadas em risco. O mesmo ocorre quando um escolhido de Deus tenta calar a voz divina. O caos começa a tomar lugar onde deveria haver propósito. Por outro lado, Samuel, ainda criança, ouviu o chamado de Deus e respondeu: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Esse ato de obediência o levou a cumprir uma das missões mais impactantes de toda a Escritura. O chamado interior de Deus é único para cada um de seus escolhidos. Ele vem como uma voz suave, um impulso no coração que aponta para algo maior. Mas, muitas vezes, permitimos que as distrações, o medo e as opiniões externas abafem essa voz. Marta, por exemplo, estava tão ocupada com suas tarefas que perdeu o privilégio de estar aos pés de Jesus. Maria, por outro lado, escolheu ouvir. E você? Está ouvindo ou se deixando levar pelas demandas do dia a dia? Há quem ignore o chamado por medo de não estar preparado, como Moisés. Ele questionou a Deus: "Quem sou eu para ir a Faraó?" Esse sentimento de inadequação é comum, mas a verdade é que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ignorar esse chamado é como desligar a bússola que orienta sua vida. Você sente isso? Aquela sensação de estar perdido, desconectado, como se algo essencial estivesse faltando? O perigo é que, ao ignorar o chamado, a alma do escolhido de Deus começa a se desgastar. Aos poucos, a conexão com o propósito divino se enfraquece, trazendo insatisfação e vazio. E não é só o próprio escolhido que sofre. As vidas que seriam impactadas por sua obediência também são prejudicadas. Afinal, o propósito de Deus para um escolhido nunca é apenas sobre ele, mas sobre o que Deus quer realizar através dele. Resgatar essa conexão exige coragem e fé. É necessário buscar o silêncio, se afastar do barulho do mundo e se alinhar novamente com a voz do Criador. Jesus, nosso maior exemplo, constantemente se retirava para orar, renovando sua força e foco. O escolhido de Deus precisa fazer o mesmo, separar tempo para ouvir, refletir e responder ao chamado divino. E assim chegamos ao ponto central. Ignorar o chamado interior é o primeiro passo para se afastar do propósito de Deus. Mas isso é apenas o início. Há outros perigos que rondam os escolhidos de Deus, desviando-os da jornada. No próximo pecado, vamos explorar mais um desses desvios e como combatê-lo para nos mantermos alinhados com a vontade do Pai. Você está preparado para continuar essa jornada? Enfim, quero que saibam que, de acordo com a Bíblia, ser um escolhido de Deus é um chamado poderoso, mas também uma responsabilidade gigantesca. Não se trata apenas de carregar um título, mas de viver uma vida alinhada com os propósitos divinos, resistindo às tentações e desafios que surgem ao longo do caminho. Esquecer a missão de serviço, permitir que a negatividade domine, negligenciar o autocuidado espiritual e ignorar a importância da comunidade são erros que podem nos afastar de Deus e do propósito para o qual fomos criados. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para mudar. Deus nos chama para uma vida de fé, propósito e comunhão. É hora de refletir sobre nossas escolhas, fortalecer nosso espírito e nos reconectar com nossa missão. Lembre-se, você não está sozinho. Cada passo dessa jornada é acompanhado pela graça de Deus e pela força daqueles que caminham ao seu lado. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe suas experiências e desafios. Curta este vídeo, inscreva-se no canal O Chamado, ative o sininho para continuar aprendendo e crescendo em sua fé. Vamos juntos nessa caminhada, porque Deus tem algo grande reservado para você.